1958. Foi neste ano que o físico estadunidense William Hamilton, que então trabalhava no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, apresentou aquele que é considerado por muitos o primeiro jogo de videogame, Tennis for Two. No entanto, essa busca já começara anos antes. Em 1948, um empregado da empresa norte-americana Sanders Associates, certo engenheiro nascido na República de Weimar, de nome Rudolf Heinrich Bahr, bacharel em engenharia de televisão, tinha o desejo de desenvolver o que seria o melhor televisor do mundo. Ele queria transformar os aparelhos de TV tradicionais em alguma coisa com a qual se pudesse interagir. A ideia de Ralph, naquela data, porém, não teve sucesso. Mas, em 1958, a história foi outra. Uma vez por ano, o Centro de Pesquisas do Governo, no Laboratório de Brookhaven, realizava uma exposição pública de um dia de duração, destinada a alunos do ensino médio, universitários e o público em geral. A exposição consistia principalmente em tours e exibições estáticas com novidades da tecnologia. Foi nesse ano que Hamilton decide fazer uma exibição interativa para entreter os visitantes do laboratório. Nos anos anteriores, ele havia aprendido a utilizar um computador analógico chamado Donner 30. Ele aprendeu que o computador pode simular a trajetória de mísseis balísticos, ou algo como uma bola quicando com certa resistência ao vento. Assim, Hamilton projetou uma espécie de jogo. Ele encontrou um osciloscópio e o adaptou ao computador. Assim poderia demonstrar uma simulação de projétil semelhante a uma bola de tênis, em uma quadra vista de lado. O projétil ia de um lado para o outro, exatamente como uma bolinha de tênis. O jogo também simulava a bola atingindo a rede se ela não alcançasse um arco alto o suficiente. Outra coisa que o jogo Tennis for Two simulava eram as mudanças de velocidade devido ao arrasto da resistência do ar. Hamilton ainda projetou 2 controladores feitos de alumínio, criados exclusivamente para o jogo, com um botão para pressionar e outro semelhante a um potenciômetro de volume, que regulava a trajetória da bola. Assim, o jogo Tennis for Two estava criado. O projeto levou 3 semanas para sua conclusão e contou com a ajuda do técnico em eletrônica Robert Dvorak. A arquitetura de Tennis for Two consistia principalmente em resistores, capacitores e relés. Mas quando a troca rápida de informações era necessária, no caso da bola em jogo, interruptores de transistores eram ativados. Tennis for Two foi exibido pela primeira vez em 18 de outubro de 1958, há 64 anos, num sábado. O jogo era muito simples, não passando de uma linha horizontal que representa a quadra de tênis e uma linha vertical, curta no centro, representando a rede. Tennis for Two podia ser jogado por 2 pessoas simultaneamente. O primeiro jogador apertava o botão em seu controle de alumínio para enviar a bola, que por sua vez alcançaria o outro lado da quadra. Então, o segundo jogador poderia rebater a bola de volta com seu controlador enquanto ela estava ao seu lado. Centenas de visitantes fizeram fila para jogar o novo jogo durante sua apresentação. Tennis for Two não foi produzido comercialmente, sendo esquecido até o final dos anos 1970, quando seu criador foi chamado para testemunhar em processos judiciais sobre patentes de Ralph Bahr, aquele mesmo que buscava criar o televisor diferente. Ouviremos falar dele nos próximos episódios. Este é considerado por muitos como o primeiro jogo de computador criado exclusivamente para fins de entretenimento, sendo projetado como um misto de componentes analógicos e eletrônicos. Então, essa foi a história de Tennis for Two. No próximo episódio da série Linha do Tempo, veremos como foi o desenvolvimento de outro marcante jogo para a história, Space War.